Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista. Este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre intensidade de treino. Essa é a aula 2. Hoje nós vamos falar especificamente sobre frequência cardíaca como unidade de medida de intensidade de treino. Se você perdeu a primeira aula, que foi a aula sobre percepção do esforço, essa aula vai estar no final desse vídeo. Não tem problema assistir fora da ordem. Então fica aqui comigo, assiste a aula de frequência cardíaca. Quando terminar esse vídeo, você volta lá e assiste a aula sobre percepção de esforço. Então vamos lá, sem enrolação, nosso canal é sem enrolação, a gente está falando sobre medidas de intensidade de treino. A gente viu que existem várias maneiras de fazer isso. Tem duas maneiras complexas que têm que ser feitas em laboratório, que é a aferição do consumo de oxigênio pela musculatura e a dosagem de lactato, de produção de ácido lático. Isso fica para o laboratório em situações controladas, caras, difíceis, mas na prática nós temos três alternativas. Eu já apresentei a percepção do esforço na aula 1, na aula 2, que é a de hoje, nós vamos falar sobre a frequência cardíaca, e na aula 3 nós vamos falar sobre o pace. Então, frequência cardíaca, percepção do esforço e pace. São três unidades práticas, três maneiras práticas da gente dosar a intensidade de treino e tirar o melhor dos nossos treinos. Então vamos falar sobre frequência cardíaca. Frequência cardíaca é a mais comum, não precisa ser nenhum gênio para saber que se a intensidade do meu exercício aumenta, a minha frequência cardíaca aumenta. Quem nunca teve que dar um tiro para pegar um ônibus, para poder alcançar alguém, para fugir de algum animal, e de repente você viu que a sua frequência cardíaca estava lá pipocando, não é verdade? Então, se a intensidade aumenta, a frequência cardíaca aumenta. Por que isso acontece, professor? Por que se eu aumentar a intensidade do meu exercício, a minha frequência cardíaca aumenta? Isso tem a ver com a demanda energética do nosso corpo. A nossa musculatura, para que ela possa promover contração, ela precisa de energia. E a maioria da energia que a gente utiliza, principalmente quando está correndo, ela tem uma origem aeróbia, ou seja, ela precisa de oxigênio. Então continuem comigo no raciocínio. Se a musculatura que está trabalhando precisa de oxigênio para produzir energia, para produzir ATP, adenosina trifosfato, de onde vem esse oxigênio? O oxigênio vem do sangue. Então eu tenho que entregar mais sangue para a musculatura que está se exercitando. E quem é que entrega sangue para a musculatura? É o coração. Então se eu preciso de mais sangue, o coração vai bater mais forte e mais rápido. A frequência cardíaca vai aumentar. Aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca. Então daí a gente consegue perceber que essa variável fisiológica, a frequência cardíaca, ela é diretamente proporcional à intensidade do meu exercício. Quanto maior a intensidade, mais rápido e mais forte o meu coração vai bater. Quanto menor a intensidade, mais devagar e com menos força o coração vai bater. Não é surpresa para a gente também que quem controla tanto a força de contração quanto a frequência cardíaca é o nosso cérebro. Isso mesmo, existe toda uma área de pesquisa chamada de controle neural da circulação, controle neural da frequência cardíaca e da pressão arterial. Então o cérebro, ele entende o que está acontecendo na periferia, o que está acontecendo no nosso caso na musculatura que está correndo, e estimula os ajustes para mais ou para menos na frequência cardíaca. Existe uma área bem específica do cérebro chamada de córtex insular. Quem já fez o meu curso de treinamento mental para corredores conhece muito bem essa área. É uma área que está relacionada à fadiga, então ela lê diretamente a fadiga, e se a gente conseguir trabalhar esse córtex, existe uma série de técnicas de treinamento mental para poder alterar o funcionamento desse córtex insular, a gente consegue retardar a percepção de fadiga e consegue ir mais rápido e mais longe. Mas esse córtex insular, então, ele monitora também como que está o consumo de oxigênio pela musculatura, isso obviamente relacionado à fadiga. Então, se a demanda energética aumentou, se a demanda pelo esforço, a intensidade aumentou e eu preciso levar mais oxigênio para aquela musculatura, o córtex insular vai estimular áreas do cérebro que controlam a frequência cardíaca para que a frequência cardíaca aumente, para que a força de contração da musculatura também aumente. Um dos critérios chaves para a gente poder entender a utilização de frequência cardíaca para determinar a intensidade de treinamento é que a frequência cardíaca ela é individual, eu não posso generalizar. E aí o que eu quero dizer com isso? Que cada ser humano tem a sua frequência cardíaca de repouso, a sua frequência cardíaca associada ao seu limiar de lactato e a sua frequência cardíaca máxima. Tem fatores que interferem nisso, professor? Tem vários fatores que interferem nisso.
o tamanho do indivíduo, o seu peso, a sua idade, a sua carga genética, o seu estado fitness. Tudo isso vai interferir nesses parâmetros que são realmente individuais. Então, quando um treinador vai basear um treino dele na frequência cardíaca, vai desenhar um treino de frequência cardíaca para você, ele tem que levar tudo isso em consideração, fazer os testes, dosar tudo bem direitinho, aferir tudo bem direitinho para que o treino atenda a você, porque a sua frequência cardíaca máxima é diferente da minha, que é diferente de outra pessoa. O mesmo serve para a frequência cardíaca de repouso e para a frequência cardíaca relacionada ao limiar de lactato. Por falar nisso, qual desses parâmetros é melhor para que eu possa estratificar as minhas zonas de frequência cardíaca? A gente vai falar disso já já no vídeo. Muita gente acredita que seja a frequência cardíaca máxima. Então, que a gente precisa basear o nosso treinamento em frequência cardíaca máxima. Existem várias fórmulas, inclusive, que estratificam as zonas de frequência na frequência cardíaca máxima. Hoje eu vou propor para vocês uma alternativa, que é a gente basear o nosso treinamento na nossa frequência cardíaca relacionada ao nosso limiar de lactato. Por que isso, professor? Porque nós somos corredores de longa distância. Corredor de longa distância treina baseado em limiar de lactato. Quanto mais próximo do seu limiar de lactato você treinar, mais você vai evoluir, mais o seu endurance aumenta, mais a sua resistência aumenta. Então eu consigo ir mais rápido, mais longe, treinando próximo do meu limiar. Tá bom, então se eu consigo treinar baseado na minha frequência cardíaca de limiar, como é que eu conheço essa frequência cardíaca relacionada ao meu limiar de lactato? Existem algumas técnicas que são utilizadas e de antemão eu já adianto para vocês que nenhuma delas vai ser precisa, tá certo? Nenhuma vai ser precisa. Isso é um problema, professor? Não, não é um problema, porque a pesquisa, a ciência já mostrou que se você treinar um pouquinho antes ou um pouquinho depois da sua frequência cardíaca relacionada ao seu limiar de lactato, tá, beleza, você vai evoluir do mesmo jeito. Então a primeira técnica é você realmente ir para o laboratório, fazer um teste de esteira e a pessoa ficar dosando os seus níveis de lactato no sangue de acordo com que a intensidade do teste aumenta. Via de regra, e tem um númerozinho mágico aí que ele é totalmente arbitrário, quando a sua concentração de lactato no sangue atinge 4 milimols por litro, quer dizer que você atingiu o seu ponto de limiar de lactato. Olha essa frequência cardíaca é a sua frequência cardíaca do limiar de lactato, baseia o seu treino todo com relação a ela. Ah, professor, mas eu não tenho condições de ir para o laboratório, eu também não tenho nem tempo nem condições de fazer isso. Como é que a gente vai estabelecer isso então a campo? Existe um time trial, que é você tentar fazer um contrarrelógio de 30 minutos. Você faz um aquecimento e aí você sai para correr numa intensidade moderada forte por 30 minutos. Segura. Isso vai ser cansativo, vai ser doloroso, mas você tem que segurar nessa alta intensidade por 30 minutos, de moderada a alta. A maneira de estimar o limiar de lactato, na verdade estimar a sua frequência cardíaca de limiar, é fazer uma média da sua frequência cardíaca nos últimos 10 minutos desse treino. O valor da frequência cardíaca nos últimos 10 minutos desse contrarrelógio de 30 minutos vai te dar uma estimativa da sua frequência de limiar de lactato. Mais maneiras de treinar isso. Tem também o teste da fala. Você vai correndo em intensidades crescentes, aumenta o pace que você está correndo, aumenta a intensidade, estabiliza ali por 1 minuto e tenta contar de 120 a 125. 120, 121, 122, 123, 124, 125. Conseguiu falar isso tranquilo? Aumenta mais um pouco a intensidade, aumenta a velocidade, dá 1 minuto, fala de novo. Até o ponto que você começa a ter dificuldade para falar. Nesse momento que você está tendo dificuldade de contar de 120 a 125, o valor de frequência cardíaca está muito próximo do seu valor de frequência cardíaca de limiar de lactato. E uma quarta maneira de fazer isso é você utilizar a percepção do esforço. Lembra na aula passada que eu falei que uma escala de Borg adaptada ela vai de 1 a 10? Quando você atinge a percepção de esforço 6, quer dizer que você está muito próximo ali do seu limiar de lactato e a frequência do limiar de lactato. Então começa com esforço 1, passa para 2, passa para 3, quando chegar no 6 você já sabe. Esse é o mais difícil porque depende de muito autoconhecimento, você tem que conhecer muito a sua percepção do esforço. Todos esses parâmetros que eu falei para vocês, todos esses exemplos, quer seja num laboratório, ou fazendo um contrarrelógio, fazendo o teste da contagem de 120 a 125, ou mesmo na percepção do esforço, não vai te dar uma aferição precisa, porque isso varia de dia para dia, do seu estado físico, mental, emocional e etc.
mas te dá uma base. E como eu comecei falando isso para vocês, se você treinar um pouco antes ou um pouco depois do seu limiar de lactato, mas estando próximo a ele, você vai evoluir do mesmo jeito, a ciência já mostrou isso, então não fiquem encucados com isso. Com base nisso, nós vamos estabelecer então as zonas de frequência cardíaca, que são 5 zonas de frequência cardíaca. Antes de eu falar das zonas de frequência cardíaca, eu vou dar uma dica rapidinho, meus 2 livros, Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana, 2 livros incríveis, ajuda muita gente a correr. Esse ano é o ano das provas, o ano das meias maratonas, o ano das maratonas. Então, não deixe de ler, cuide da sua preparação mental também, que isso vai te ajudar a evoluir muito na corrida. O WhatsApp está aqui embaixo, tá bom? Vamos falar então sobre essas 5 zonas de frequência, 5 zonas de frequência cardíaca, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Observem que a frequência cardíaca de limiar de lactato vai ser a frequência cardíaca que vai estar na borda superior da zona 3. Então, se o limiar de lactato está na borda superior da zona 3, a intensidade é essa. Essa intensidade, então, para baixo, vai ser minha intensidade moderada a leve. Para cima vai ser alta intensidade. Então, eu vou estratificar para vocês cada uma dessas zonas e dar exemplo do tipo de treino que vocês fazem. No caso, por exemplo, da zona 1, a zona 1 é aquela zona utilizada para aquecimento, para desaquecimento, utilizada para aquele trotezinho entre os intervalados, se você está fazendo um treino intervalado com intervalos ativos, e utilizado também para aqueles treinos regenerativos. E aí muita gente erra, tem gente que vai fazer treino de regenerativo em Z2 ou em Z3, não, treino regenerativo é em Z1. No caso da zona 2, a Z2, ela é aquela zona de fundação, é a zona de criar resistência. Então é onde você deve passar a maior parte do seu treinamento, 80% do seu treino semanal deve ser em Z2. É nessa zona que você vai fazer então as suas rodagens, os seus treinos leves e boa parte dos seus longões, exceto por longões específicos voltados já para a prova, para a meia maratona e para a maratona. Os longões, o ideal é que eles sejam feitos todos em Z2. E aí a gente começa a brincar agora com a Z3. A Z3, como eu falei para vocês, o topo superior dela é a zona de limiar de lactato. Então é na Z3 que a gente vai fazer aqueles intervalados de cruzeiro, onde eu tenho blocos de 10 minutos com um pequeno intervalo, mais 10 minutos. Eu tenho também aqueles intervalados extensivos. Eu tenho os tempo runs, né? E o tempo run eu vou correr 20 minutos direto, 30 minutos direto, 40 minutos direto em Z3. É na Z3 também onde eu posso fazer os meus progressivos. Então a parte final do progressivo vai cair exatamente em Z3. Chegamos então a Z4, e quando eu falo em Z4, eu já estou falando em alta intensidade porque eu já estou acima do limiar de lactato. Então é na Z4 que eu vou fazer, por exemplo, os meus intervalados mais longos, os meus intervalados, por exemplo, tiros de 1.200, 1.600, tiros de 2 km, tiros de 3 km, eu vou fazer eles em Z4. E a Z5 é a minha zona mesmo de velocidade. Então, enquanto a Z4 eu estou trabalhando VO2, a Z5 eu trabalho tanto o VO2 quanto eu posso trabalhar também o meu potencial anaeróbio. Então aqui eu vou fazer aqueles tiros que duram entre 30 segundos e 1 minuto e meio. É alta intensidade, Z5 é pancada mesmo, tá certo? Existem várias maneiras de estratificar essas zonas de frequência cardíaca. O importante é que vocês conheçam a zona de frequência cardíaca de vocês. Como eu falei, se você estabeleceu a sua zona de frequência de limiar de lactato, digamos que ela tenha dado 160. Eu vou deixar o exemplo aqui do lado da tabelinha para 160. 160, então eu tenho aqui qual vai ser a frequência de Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, tá certo? E uma última informação importante é sobre o chamado retardo cardíaco, cardiac lag, ou seja, aquele atraso que a frequência cardíaca tem, de chegar na intensidade que está acontecendo naquele momento. Então pode levar 30 segundos ou mais para o seu coração reconhecer que a intensidade subiu. Se isso acontece, isso pode ter interferência naqueles treinos mais curtos e intensos, porque você vai estar trabalhando numa velocidade muito mais alta, mas sua frequência cardíaca ainda não acompanhou. Como é que eu faço se a minha planilha é para treinar por frequência cardíaca? Nesses casos específicos, vocês vão fazer adaptação por percepção de esforço, que é imediata, ou pelo pace, entra no pace proposto, mesmo que a sua frequência cardíaca ainda não acompanhou. Se é um intervalado com 20 repetições, lá na frente a frequência cardíaca vai chegar. Mas esse retardo cardíaco, ele é fisiológico e ele não atrapalha em nada na sua evolução na corrida. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, da utilização de frequência cardíaca para dosar a intensidade de treinamento,
para que vocês possam evoluir de maneira segura na corrida e possam atingir o seu potencial máximo. Na próxima aula nós vamos falar sobre pace, a nossa terceira variável para aferir intensidade e frequência cardíaca. Se gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscrevam no canal. O canal está crescendo, vai crescer ainda mais, eu conto com o seu like, com a sua inscrição e com o seu apoio, tá bom? Fiquem com Deus, aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo. E não esqueçam de checar a primeira aula que está bem aqui, ó.